Mas você sabe que você se sentir não significa nada, né? E ele diz assim, não, na verdade eu é que entendi o cristianismo de verdade. As igrejas não sabem nada do que estão falando. Os 2000 anos de tradição da igreja não sabem do que está falando. O que ele falou não me preocupou tanto. O que me preocupou é o fato de que há algumas pessoas que eu sei que são cristãs e que amam a Jesus, gostaram do que ouviram e se deixaram levar por certos questionamentos que às vezes parecem até lógicos. Minha preocupação não é diretamente com esse rapaz ou com XYZ. Minha preocupação é com você, ovelha que é pastoreada por essa igreja. De você sair daqui domingo após domingo sem entender de verdade o que é o Evangelho de Cristo Jesus e qual foi a obra que Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Perguntas podem surgir como, por exemplo, por que Jesus teve que morrer? Outra pergunta, por que se todos os homens pecaram, apenas o sacrifício de um único homem, Jesus, poderia perdoar toda a humanidade? Alguém poderia perguntar, por que Deus exige um pagamento, se para perdoar eu não exijo pagamento? Se eu peço para você, se eu te perdoo, eu não estou te pedindo pagamento. Por que Deus exigiu que Jesus morresse? Alguém pode perguntar, que tipo de amor esquisito é esse, de um pai que por um bandido mata seu próprio filho? É esquisito, não é? Sim ou não? Se eu dissesse para vocês que mataria Judá, porque eu fiquei sabendo que um traficante está sendo condenado e eu quero libertar o traficante, você ia me chamar de bom pai? É esquisito, não é? E alguns desses questionamentos acontecem porque talvez a gente não entenda o que é evangelho de verdade. Hoje não vai ser bem uma pregação. Pega um caderninho, pega papel, pega seu celular. Sejam bem-vindos ao nosso seminário de teologia, ao nosso SECAM, Seminário de Capacitação Ministerial, porque hoje vocês vão ter uma aula de amartiologia, como diria o pastor Paulo. Pastor Paulo é um dos nossos professores de amartiologia, doutrina do pecado, e soterologia, doutrina da salvação. Não vou ficar falando difícil não, pode deixar. Eu queria primeiro mostrar o vídeo. Eu vou logo avisando, minha pregação não é o react do vídeo. Não é um react. Eu não vou pontuar o que ele disse, mas eu só quero mostrar de onde surgiu minha preocupação. Podemos? Pode colocar lá, meninos. Obrigado. A ideia, essa narrativa da igreja de tipo, de alegria, de felicidade, na verdade é só um vazio gigantesco, mano. Porque você já nasceu devendo. Você já nasceu devendo. Aí um cara morreu no seu lugar, que você nem pediu, mano. Eu não pedi para ele morrer no meu lugar. Não, mas ele morreu no seu lugar, ele pagou o preço por você. Mano, eu tô com meu nome sujo, velho. Se você pagar minha conta lá, mano, e limpar meu nome no Serasa, eu vou falar, John, obrigado, mas eu não pedi, velho. Desculpa, mano. Na hora que eu pudesse, eu ia resolver. Não, agora você me deve e você tem que fazer. E você tem que agradecer. E você entende? Tipo assim, você já nasce com um peso, mano. Você já nasce com uma cobrança de tipo assim, não, mano, eu tô devendo, eu não mereço, eu não posso ser feliz. E aí você não pode mesmo ser feliz, porque transar não pode, que é pecado. Beber não pode, que é pecado. Balada não pode, tatuar não. Era muito fácil saber o que era pecado. O que é pecado, mano? Te faz feliz? Faz, pecado. Tome a tua cruz e me siga. Você tem que se lascar, velho. Então olha que loucura, mano. É um ciclo vicioso, absurdo, mano. A ideia é... Obviamente não vou te pedir para aplaudir depois do vídeo. Posso dar o tema da palavra de hoje? Isso não é o evangelho. É o tema da palavra de hoje. Isso que vocês acabaram de ouvir não é o evangelho. Não existe em lugar nenhum da palavra de Deus a ideia de que Jesus morreu no seu lugar para depois te cobrar, para depois te dizer, abre teu olho, hein, porque eu paguei o preço, hein. Para depois te dizer, olha, eu paguei sua dívida, mas agora a dívida que você tinha lá, agora é comigo. Agora você deve a mim e não mais a ele, agora você deve a mim. Não existe, aliás, não faz sentido nenhum Jesus entrar na jogada, pagar minha dívida no meu lugar, para depois vir e me cobrar essa dívida. Pelo contrário, na cruz do Calvário, antes de morrer, Jesus disse, está consumado. Em outras palavras, está pago, está
feito. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. A minha oração é que o Senhor torne ela viva para nós essa noite, que ninguém saia daqui como entrou, para a gente ser transformado pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 1. Você vai anotando junto comigo, vai entendendo junto comigo. Eu repito, eu não vou pontuar nada do que ele falou, eu só queria te mostrar a origem da minha preocupação, porque para alguns aqui, às vezes o teu conhecimento ainda não chegou num lugar onde você consegue identificar o que está errado na fala do rapaz, e você fala, nossa, faz sentido, peraí, realmente, tudo que eu gosto de fazer, a igreja manda eu não fazer, tá, tem uma coisa errada, não, realmente, parece que é um peso, você começa a dar lógica para coisas que não são a palavra. A primeira pergunta, e eu repito, minha intenção hoje não é respondê-lo, mas responder perguntas sinceras que possam haver no seu coração. A primeira dessas perguntas, se você está anotando, você pode colocar aí, por que o salário do pecado é a morte? Pastor Rafael, por que Deus exige esse pagamento? Por que Deus não podia só estar perdoado? Por que o salário do pecado é a morte? Você precisa entender que quando o ser humano peca, o que ele está querendo é distância de Deus. Rocine, vem cá. Deixa eu colocar você como Deus aqui. Ixi, fica ali do meu lado ali. Eu vou usar você direto hoje, tá, Rocine? Culto todo, pode ser? Aliás, Rocine, hoje não. Sério, mano. Na teoria, esse é o último domingo que Rocine está com a gente. Rocine foi convocado, ele é militar, e ele está indo para Sorocaba, para visitar o prefeito de Sorocaba lá. E vai passar a morar em Sorocaba. Daqui a alguns meses, ninguém reclamou, tá vendo? Ninguém fez. Mas daqui a alguns meses, Milena também vai. Viu, mano? Tu viu que terrível, mano? E daqui a alguns meses, junto com Milena, Liz também vai. Então você viu, né? Ninguém. Então vou te usar de exemplo. Quando o homem quer distância de Deus, ele também acaba tendo distância de tudo que Deus representa. Deus é amor, longe dele, ódio. Deus é luz, longe dele, me ajuda, igreja. Deus é luz, longe dele, trevas. Deus é bondade, longe dele, maldade. Deus é vida, longe dele, morte. Deus é céu, paraíso, longe dele, inferno. O inferno é o cume, é o ápice, é a epítome da distância de Deus que o homem pode chegar. Eu gosto de dizer que quando você chegar no inferno, você não. Espera aí, gente. Fala comigo, tá amarrado, tá repreendido. Quando alguém chegar no inferno, eu acho que o que vão dizer para ele é mais ou menos, parabéns, você conseguiu o que você sempre quis. Você não queria distância desse Deus? Pronto. Você não queria distância dos mandamentos dele? Pronto. Você não dizia, eu não aguento mais esse negócio de crente, que tem que ir na igreja, que tem que ler a Bíblia. Não aguento mais, eu quero me ver livre. Conseguiu. Parabéns. E o homem reclama, por que há de haver um lugar? Uma pergunta que muitos fazem é, por que um Deus de amor criaria um lugar como o inferno? É simples. A palavra de Deus diz que o inferno não foi criado para você. Meu Deus. O inferno não foi criado para você. Foi criado para o diabo e seus anjos, ou seja, o diabo e os demônios. O inferno foi criado para eles. Mas Satanás é como um terrorista suicida, um homem bomba. Ele diz, eu morro, mas eu levo um monte comigo. Satanás está tentando te arrastar para o lugar que é dele, não seu. A má notícia é que o inferno existe. A boa é que ele não foi criado para você e sua família. Vamos dar um aplauso a Jesus. O inferno não é para mim, não. Fica aqui. Efésios 2:1. Vou chamar mais um daqui a pouco ali, você vai ter companhia. Está de camarote aqui na pregação. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, ou seja, o jeito mundano de viver. Vocês seguiam o príncipe do poder do ar, ou seja, Satanás, o espírito que agora está atuando lá naqueles que vivem na desobediência. Anteriormente nós também vivíamos assim. É por isso que o crente não pode se vangloriar, porque antigamente você também vivia assim. Quem aqui foi liberto de muita coisa? Quem aqui tem um passado? Quem tem uma história aqui? É isso que o texto está falando. 3, anteriormente,
todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. É isso que nosso amigo Daniel falava no vídeo. Tudo que me faz feliz parece que é proibido, quando na verdade ele deveria dizer: tudo que alimenta a minha carne, tudo que satisfaz minha carne. Seus desejos, Jesus veio te livrar da tirania dos desejos da sua carne. O mundo diz: faz o que dá na telha. Você faz o que dá na telha várias vezes, até que aquilo se torna seu mestre e você se torna escravo do que antes era fazer o que dá na telha. Vai mesmo no sexo, aí você vai, vira um vício, você vira escravo. Vai mesmo no roubo, vai, vira um vício, você vira escravo. Tudo aquilo que Deus criou para você usufruir, na verdade se tornou seu Senhor, se tornou seu mestre. Então é isso que o texto está dizendo. Continua comigo. Estamos no 3, né? Anteriormente, todos nós vivíamos com eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo nossos próprios desejos e pensamentos. Como outros, éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Por que não hoje, então, já que respondemos sobre o inferno, vamos falar sobre o atributo de Deus, que menos é falado nos púlpitos da igreja brasileira: a ira de Deus. Deus não apenas se ira, mas Deus derrama a sua ira. Pastor, sobre quem? Sobre o pecado, mas também sobre o pecador. E é muito importante que você entenda. Essa ideia de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, é verdade, mas ela precisa de uma balança para você entender que Deus também derrama a sua ira sobre homens. Você vê isso por toda a Bíblia. E alguém vai dizer: pastor, peraí. Como um Deus de amor pode se irar? Na verdade, é a tua lógica que talvez esteja furada. Porque quanto mais você ama algo, mais disposto a odiar o que fere esse algo você deve estar. Você ama a sua família? O que você faz se alguém invadir sua casa? Você foge ou encara? Encara. Se você realmente ama algo, você está disposto às últimas consequências para defender esse algo. Mexe com a minha família para você ver. Sim ou não, gente? Não, deixa eu... Os homens que estão aqui, sim ou não? Sim. Ei, mexe. Imagina você na rua e um cara dá um tabefe, plaf, na tua esposa. Meu irmão, tu pode ser desse tamaninho. Tem algum irmão aí bem baixinho? Não vou pedir, não. Até porque não ia adiantar, você ia levantar e ninguém ia ver. Deixa isso quieto. O irmão bem baixinho, bem... Irmão, eu acho, é sério. Eu acho que eu vou para cima só para apanhar, para não ter a vergonha de não ter reagido. Sim ou não? Eu apanho, mas não... Eu sofro a vergonha de apanhar, mas não tenho a vergonha de ser covarde. Então, Deus, portanto que ama o homem, portanto amar, se ira contra aquilo que destrói o que ele ama. O que destrói o que Deus ama? Pecado. Deus foi capaz de destruir uma cidade inteira, só duas, né? Sodoma e Gomorra. Aliás, vamos piorar, meu Deus, misericórdias. Deus foi capaz de destruir toda a humanidade no dilúvio. Calma, vai devagar comigo que eu vou te ajudar a entender. Você sabia que o dilúvio foi um ato de amor? Que isso, pastor? Me explica, te explico com tranquilidade. Diz a palavra que de toda a terra só havia uma família justa, a família de Noé. Minha pergunta: com essa balança tão desequilibrada, quem ia vencer? Noé ia converter todo mundo ou Noé morreria e todo mundo ia vencer o que Noé pregava? Noé morreria. Ou seja, Noé morrendo era a última chance da justiça reinar sobre a terra, e quando a iniquidade reinasse, haveria morte, e quando houvesse morte, a humanidade seria aniquilada. Talvez você não saiba, mas o dilúvio foi livramento de Deus para que a humanidade não fosse inteira aniquilada. Deus falou: eu preciso tomar uma decisão drástica, mas por amor. A minha ira se manifesta junto com o meu amor. Aí esses dias no Visão Rema, aliás foi o próprio Bira, cadê Bira? Que fez essa pergunta lá no Visão Rema, lembra, Bira? Bira falou assim: pastor, mas o mundo não está muito pior hoje?
por que Deus não destrói o mundo? Falei, porque agora não tem um Noé só, tem um monte. Aperta a mão dos remanescentes que estão perto de você aí. Fala, parabéns, Noé. É por minha causa, é por sua causa que a ira de Deus não cai sobre essa terra. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Quem está recebendo essa palavra? Quem está entendendo comigo? Meu Deus. Esse atributo da ira de Deus é muito importante você entender. Muito importante você... Pastor, mas espera aí, eu estou entendendo, pastor. Deus, ele se ira para proteger a humanidade que ele tanto ama. Ele se ira, ele condena, para que aquele pecado não se espalhe de maneira que não possa ser vencido. O pecado sempre será vencido, porque Deus sempre providenciará um meio. Amém. Amém. Entendi, pastor. Mas aí a terceira pergunta que a gente pode fazer, acho que é a terceira ou quarta, vamos lá. Alguém pode perguntar, pastor, mas peraí, Deus não poderia só perdoar, sem exigir que se pagasse um preço? É porque para você e para mim, a gente tem a noção de bondade sem ter noção de justiça. Assim como Deus é amor, mas também se ira, ele é bom, mas também é justo. Vem cá, Felipe Nemer, te usei de manhã, eu vou usar agora aqui. Agora eu vou inverter, que agora você vai ser o réu. Felipe Nemer é um réu aqui. Eu sou o juiz, porque o exemplo é meu. Imagina que um juiz, todas as provas contra esse réu estão expostas. Tem vídeo, tem foto, tem DNA que prova que esse réu é condenado. Aí eu falo assim, gente, cá para nós assim, gente, poxa, tudo bem, ele é condenado, ele matou um monte de gente, ele fez um monte de besteira. Não, tudo bem, gente. Mas eu amo esse camarada. Não é condenado, não. Como é que você chama esse juiz? Um juiz justo ou injusto? Injusto. Por mais que ele tenha sido bondoso, ele deixou de ser justo. A grande dicotomia aqui é como Deus fez para ser bom e justo ao mesmo tempo. Porque se ele livra, ele é bom, mas não é justo. Se ele condena, ele é justo, mas deixa de ser. A providência dele, ele chama Jesus, que empurra um pouquinho o réu para o lado e assume o lugar da condenação. De maneira que sobre Cristo está a condenação e sobre você está a bondade. Sobre Cristo exerceu o juízo, sobre nós a bondade do Senhor. Isaías diz, nós o reputávamos como aflito por Deus, mas ele foi subindo como renovo, sem formosura alguma, para que o desejássemos. Nós o reputávamos como aflito por Deus, mas certamente ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que agora nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Significa que Jesus nos substituiu, e se você está anotando, anota por favor. Essa se chama doutrina da substituição penal. Parece até um termo jurídico, mas é um termo bíblico. Ele, quer falar, pastor? Pastor Paulo vai falar. Ele vai corrigir aqui. Espera aí, gente. Ao vivo. Meu Deus. Eu estava pensando que é por isso, pastor Rafa, que quando Jesus estava no Getsemane e disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, é porque naquela hora todo o cálice da ira de Deus estava sendo derramado sobre Jesus. Quando Jesus grita na cruz do Calvário, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Deus tinha desamparado Jesus? Sim. Eu falei rápido para você não responder errado. E você ainda falou, não. Sim, pastor. Sim, porque essa é a consequência do pecado que Jesus estava levando sobre si. Imagina, pastor Paulo Júnior, ele fala isso, né? Imagina que a ira de Deus é um míssil teleguiado em direção à iniquidade, em direção ao pecado. Naquele momento da cruz, onde estava acumulado todo o pecado do mundo? Em Cristo. Então, sobre quem caiu a ira de Deus? Sobre Cristo. Isaías também diz, a Deus agradou moê-lo. Foi do agrado de Deus moer a Cristo na cruz do Calvário. Enquanto o próprio Deus moía seu filho. Eu sei que a imagem é estranha aos nossos olhos, mas eu já explico por quê.
enquanto o próprio Deus moía o próprio Filho em amor por nós, enquanto o próprio Deus, é feio dizer matava, não é? A Deus agradou moê-lo na cruz do Calvário, para que através dele nós tivéssemos vida. E não só isso, vem cá, Rossini, porque eu estou falando só do momento da cruz, vamos falar de antes e depois então, porque de acordo com a palavra, Cristo é Deus, é parte da Trindade. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e através dele tudo que foi feito foi criado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando ele nos substitui, ele desce para o nosso lugar, mas de acordo com a palavra, nós nos assentamos nas regiões celestiais para reinar junto com Cristo. É uma troca de lugares. Ele trocou. Aí alguém pode dizer, pastor, só ficou estranho o exemplo do filho. Porque quem mata o filho para salvar um bandido, eu não posso chamar esse cara de um bom pai. É porque talvez você não entende a doutrina da Trindade. Ali morrendo na cruz do Calvário, não era só o Filho de Deus. Era o próprio Deus. Não é só que ele deu seu filho, mas ele se deu por nós. Ele se doou por nós. Alguém aqui que teve esse preço pago por Jesus na cruz do Calvário, libera um brado de júbilo para ele aí no seu lugar. 2 Coríntios 5, 21 diz, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Quem não tinha pecado? Jesus. Deus fez ele ser pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Trocou de lugar. Pastor, estou começando a entender a palavra de hoje. A doutrina da substituição penal significa então, pastor, que Deus substituiu Jesus por mim. A culpa que era para mim ficou para Jesus, e a recompensa que era para Jesus ficou para mim. Isso se chama, se você está anotando, graça e misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não imputar a você o castigo que você merecia. O que é graça? Ele te dar a recompensa que você não merecia. São coisas diferentes. Eu falei no começo da palavra que às vezes a gente entende errado porque a gente mistura os termos. A gente mistura alhos com bugalhos. Graça e misericórdia são coisas diferentes. Ao ser misericordioso, ele não imputa sobre você sua culpa. Ao ser gracioso, ele dá a você a recompensa, a vida que a gente nunca mereceu. Aí você pode ter uma outra pergunta, pastor? Tenho mais uma pergunta. Por que então herdamos o pecado de Adão? Se Jesus morreu na cruz do Calvário, por que eu ainda tenho que herdar o pecado de Adão? E por que o pecado dele sozinho foi o suficiente para contaminar o mundo inteiro? Quem aqui já foi desse que disse assim, não, quando eu chegar no céu eu vou bater um papo com Adão. Ah, ele vai se ver comigo. Poxa, Adão, esses dias estava um sol de lascar, e alguém falou assim, esse solzão na minha testa, vou conversar com Adão, vou conversar com Adão. É verdade. Só que o que você tem que entender é que às vezes você diz, pastor, por que eu preciso herdar o pecado, por que eu herdei o pecado de Adão? O salmista diz, em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, eu já nasci em pecado? Porque se eu nem estava lá? Estava assim. Estava assim. Eu, pastor, no Éden? De duas maneiras. Primeira, existe uma doutrina que a gente chama de doutrina da representatividade federal. Parece de novo jurídico, mas não é, é bíblico. Aliás, não sei se vocês sabem, que a gente chama de federação porque nos reunimos em torno de um representante. Hoje o representante no nosso país é Luiz Inácio Lula da Silva. Calma. Significa que tudo de bom ou de ruim que nosso presidente tomar como decisão, essa decisão é entendida como decisão de todo um país. Se o presidente resolver entrar em guerra, o que acontece com você? Entra em guerra também. Quando um míssil caísse no Brasil, a pessoa atingida pelo míssil ia dizer, eu não tenho culpa, mas foi o representante. O representante te representava lá. Graças a Deus,
Da mesma maneira como Adão nos representou no Éden, Jesus nos representou no Getsêmani. O homem que pecou no jardim e o homem que venceu no jardim. O homem que pecou no jardim do Éden e o homem que venceu no jardim Getsêmani. Você precisa entender que a natureza, o que é a natureza pecaminosa? É a incapacidade do homem de não pecar. Ou seja, você não consegue parar de pecar por causa de Adão. Mas só para repetir, você era Adão. Você estava lá. Significa dizer que qualquer ser humano no lugar de Adão teria tomado a mesma decisão. Você vai chegar no céu e falar: Adão, qual é? E Adão vai falar: irmão, tu faria a mesma coisa. A palavra Adão significa humanidade. Quer dizer, quem estava lá? Quem estava lá? Eu. Outra maneira de você entender a questão da representatividade de Adão é entendendo a ascendência. Todo ser humano é descendente de Adão. Se teu pai morresse antes de você nascer, você nasceria? Não. Se teu avô morresse antes do teu pai nascer, você estaria aqui? Não. Se teu tataravô morresse antes do seu tataravô nascer, você estaria aqui? Não. Ou seja, de alguma forma, você estava dentro do seu pai, que estava dentro do seu avô. Sabe boneca russa? Que você desmonta, tem outra boneca dentro, você vai desmontando. Você estava lá, eu estava lá. E é por isso que herdamos essa pecaminosidade. O que é a natureza? Outra pergunta que você poderia fazer: pastor, o que é essa natureza pecaminosa? É uma forma deformada. Pensa, você, quem aqui gosta de fazer bolo? Pega uma forma, deixou cair no chão, ela tem um amassado. Todo bolo que você faz numa forma torta é um bolo torto. Porque a forma, Adão era a nossa forma. Por isso que quando Jesus vem e perguntam para ele: como eu faço para entrar no reino dos céus? Jesus fala: só tem um jeito. Só tem um jeito. Nascendo de novo. Porque você nasceu, o que nasce da carne é carne. Ou seja, você nasceu numa forma deformada. Mas se você nascer no Espírito, você nasce de uma forma perfeita. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que é a nossa forma perfeita. E adivinha o que a Bíblia diz? Que nós seremos conformados à imagem de Cristo. O que é conformado? Entrar na forma. Sacode quem está do seu lado e fala: entra na forma de Jesus, meu irmão. Vamos dar um aplauso para Jesus, meu Deus. Come on, somebody. Pastor, estou entendendo, pastor. Estou começando a entender. Romanos 5, versículo 12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. O que Paulo está dizendo aos romanos é: porque Adão pecou, na verdade todos pecaram. Versículo 18: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação de todos os homens. Quer dizer que o mesmo ato de Adão, aliás, o ato de Adão, que trouxe transgressão para toda a humanidade, agora o ato de Cristo traz salvação àquele que nele crê. Olha o texto: traz vida a todos os homens. Versículo 19: logo, assim como por meio da desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. É isso aqui que você precisa entender, porque se você não entender a representatividade de Adão, você não consegue entender a de Jesus. Se você falar: ah, pastor, não concordo com Adão, o pecado entrou por Adão. Beleza, mas o pecado saiu por Jesus. Do mesmo jeito que um ato também. Você pode fazer outra pergunta ainda: pastor, e esse negócio de pecado original, natureza pecaminosa? Aliás, minha filha, a Aurora, ela sabe explicar isso. Eu adoro dar aula de amartiologia para minha filha. Eu explico tudinho para ela, ela explica bonitinho. Eu falo: para que a gente tem que se batizar? Aí ela: para a gente nascer de novo. Aí eu pergunto: ah, então quando a gente nasce, nossa velha natureza morre? Aí ela: não, papai. Agora a gente tem duas naturezas, uma carnal e outra espiritual. Uma carnal e a outra. É por isso que você luta, filho. É por isso que você luta.
Porque por enquanto você tem duas naturezas, uma carnal e a outra espiritual. Em breve seremos glorificados e teremos uma natureza exclusivamente espiritual, exclusivamente transformada. Essa doutrina que eu falava agora há pouco, da substituição penal, de quando Deus substitui Jesus por você e você por Jesus, está na Bíblia inteira. Você pode abrir comigo Gênesis 3:19? Deixa eu confirmar, quem está comigo ainda, sendo edificado nessa palavra? Eu estou indo mais rápido que posso. Minha palavra hoje tinha 9 pontos. Eu tentei no primeiro culto, só consegui pregar 3. Tentei no segundo culto, só consegui pregar 3. E aí eu falei para o pastor Paulo, pastor, se você me autorizar a pregar o restante dessa pregação semana que vem, eu continuo. Provavelmente também só vamos conseguir 3 aqui. Falei, ainda nem comecei os 3 pontos que eu quero falar ainda. Segura aí. Gênesis 3:19, você está sendo edificado essa noite? Amém. Ou você preferia uma palavra mais... Tudo que você tocar... Tudo que você vê, Deus vai te dar. Pior que eu amo o Dave, gente. Foi com você, Johnny, que eu conversei sobre isso? Pior que eu amo o cara. Ele é um evangelista nato, né? Mas tem que dar uma equilibrada aí de vez em quando. Gênesis 3:19. Quem não entendeu, depois você pergunta para o irmão, ele vai te explicar a brincadeira que a gente acabou de fazer. Gênesis 3:19 diz assim, isso aqui é Deus proclamando para o homem as consequências de seu pecado. Adão tinha acabado de pecar, então Deus fala para ele, Adão, de agora em diante, com o suor do seu rosto você comerá seu pão, até que volte para a terra, visto que dela você foi tirado, porque do pó você veio, e do pó para o pó você voltará. Adão então deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe da humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu a Adão e sua mulher. Esse é o primeiro sinal de um provável sacrifício na Bíblia. Porque Adão pecou, sua nudez foi exposta, Deus mata um animal e cobre a nudez de Adão. Só que você há de lembrar comigo que Deus tinha dito para Adão, Adão, não come do fruto, porque no dia que você comer, certamente, Adão morreu no dia que comeu? Não, mas alguém morreu. Deus é justo, onde haveria morte, sempre haverá morte. Um animal morreu, para cobrir o pecado de Adão. Aliás, o sangue de animais no Antigo Testamento só conseguia fazer isso. Ele não conseguia te transformar, ele só conseguia te cobrir. Adão por dentro estava transformado? Não, você já deve ter tentado isso. Você já deve ter ido numa igreja e alguém disse assim, a bermuda que você está usando não pode. O boné que você está usando não pode. A música que você está ouvindo não pode. Começaram a fazer tanta coisa por fora, mas aqui por dentro nada tinha mudado. Você continuava desejando o pecado, você continuava, até que um dia você não aguentou e voltou para o mundo. E você falou, esse negócio de igreja não dá certo para mim. É porque você conheceu esse negócio de igreja, mas você não conheceu esse negócio de evangelho. O evangelho de Deus que tira o pecado, que entra aqui, ó filho, e de dentro para fora te transforma. Não adianta cobrir a nudez se por dentro não foi transformado. Esse animal que morre para que Adão e Eva pudessem ser cobertos, me lembra muito do cordeiro que morreu em cada casa hebreia, quando eles estavam prestes a sair do Egito. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. O anjo da morte passaria. A casa sobre a qual, para quem é novo convertido, eu vou explicar. Moisés, quando eles seriam libertos, ordenou assim, a última praga, o anjo da morte passa e vai matar os primogênitos. A não ser que você mate um cordeiro, pinte os umbrais da porta da sua casa com esse sangue. De noite o anjo da morte vai passar. A casa sobre a qual estiver o sangue, mal nenhum sucederá. Sabe o que esse sangue diz? Quando esse anjo da morte passasse, o que esse anjo diria, o que esse sangue diria é, não é que você não pode entrar, não é que é proibido, é que aqui já morreu alguém. Onde há morte, sempre haverá morte. Adão teria que morrer, por misericórdia não morreu, um animal morreu. O primogênito teria que morrer, quando o anjo da morte passasse, o sangue diz, não, aqui não,
aqui alguém já morreu. Quando Satanás quiser roubar seus filhos, quando Satanás quiser roubar sua família, quando Satanás quiser roubar sua paz, o sangue de Cristo sobre os umbrais das suas portas está declarando: aqui não, Satanás! Aqui alguém já pagou o preço, aqui alguém já morreu. E o nome desse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. A Ele seja honra e glória. Aleluia! O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é por não entender esses detalhes, essas nuances, que coisas como essa que a gente viu, faz sentido. Não faz. Não faz. Quando o pecado do homem é coberto, anota por favor, essa se chama a doutrina da expiação. Com X, é expiação. O que é expiação? É ter os seus pecados cobertos. É ter a sua dívida paga. Então imagina que eu emprestei um dinheiro para Felipe. Felipe, cadê meu dinheiro? Gastei. Me paga. Ele não tem como pagar. Mas Cristo Jesus vem e paga a dívida. Te pergunto como ser humano, se alguém pagar a dívida de outra pessoa que te deve, você volta a ser amigo dele? Não. Porque tu só pagou a dívida. Eu não vou, meu amigão. Não, eu vou dizer, sem vergonha, pilantra. Se não fosse você, eu botava ele na justiça. Ou para alguns, se não fosse você, eu dava uma surra nele. Mas eu vou deixar de dar a surra. Mas eu não volto a ser amigo. Só que a Bíblia diz que Jesus não apenas paga o preço de expiação, mas Ele também é nosso intercessor, amém? E Ele começa a interceder dizendo: Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Mais misericórdia. E Deus diz: tá bom, filho. Vem cá. Vamos continuar junto aqui. Sabe o nome disso? Anota. Doutrina da propiciação. Você vê a palavra expiação e propiciação no Antigo Testamento inteiro. Porque era isso que o sangue, já dos animais, ok? Já dos animais, o sangue já fazia isso. Daqui a pouco eu vou te falar uma coisa que o sangue de Jesus faz, que o sangue dos animais não podia fazer. Mas o sangue dos animais já podia expiar, pagar a dívida, e já podia propiciar. Ou seja, quando paga a dívida, o nome se chama? Vamos de novo? Quando paga a dívida, o nome se chama? Expiação. Só que eu ainda... Rosine falou, estava vendo se eles estavam ligados. Só que Deus ainda está de costas para o homem. Deus ainda não está propício. Deus não quer papo, não quer conversa, porque o homem pecou contra Deus e apesar do preço pago, o nome disso é expiação. Qual é o nome disso? Propiciação. Sabe qual era o nome da tampa da Arca da Aliança? A tampa? Propiciatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia em Israel, o nome desse dia chamava Dia da Expiação. Ele fazia um grande sacrifício para pagar pelo pecado de todo o povo. E ele derramava esse sangue sobre o propiciatório, de maneira que quando a ira do Senhor viesse, veria o sangue. E aquele sangue diz o quê, gente? Como é que eu tinha falado? Aqui alguém já... Como que diz? A ira não precisa bater aqui, porque aqui o problema da ira já foi resolvido. Expiação e propiciação. Quando você vê aquele animalzinho sendo morto para que Adão e Eva tivessem roupa, expiação e propiciação. Agora, olha a misericórdia, pode sentar, menino, já chamo de novo. Aqui, senta aqui. Versículo 22. É aquilo que eu falei para vocês. Mesmo em textos que mostram a ira de Deus, você percebe o amor de Deus. Percebe comigo? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: agora que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. É engraçado que a gente fala tanto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que a gente esquece que no jardim também tinha uma outra árvore muito especial.
a árvore da vida. O que aconteceria? O que acontece quando alguém come dos frutos da árvore da vida? Tem vida eterna. Vida eterna. Adão comeu desse fruto? Não. É engraçado, né? Que Adão passa dias, se não meses, se não anos no jardim, sem nunca se sentir tentado a amar essa árvore, a comer dos frutos dessa árvore. Por que eu digo amar? Quem é a videira verdadeira? Cristo. Quem é aquele cujos frutos, se comermos, teremos vida? Cristo. Quem é a videira verdadeira? Se estivermos enxertados nele, teremos vida? Cristo. Então essa árvore era a primeira representação de Cristo dentro do jardim. Se você comer dela, você tem vida eterna. É engraçado, gente. Não podia ter sido a tentação de Adão. Ai, estou quase pegando essa árvore da vida. Vou comer, vou viver. Não podia. Não. Qual é a tentação de Adão? Vou pegar dessa árvore. Somos nós, não esquece. Não esquece. O texto diz então que Adão come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguém diz, pastor, peraí. Parece que a ira de Deus é muito grande para um pecado tão pequeno. Ele só comeu uma fruta, meu Deus do céu. Parece ser pouco. Mas quem era a árvore da vida? Cristo, a representação de Cristo. Adão, ao desprezar a árvore da vida e comer do fruto, não apenas come do fruto, mas ele desobedece à palavra e despreza o Cristo. Agora você entendeu porque comer de um fruto foi tão grave. Ele desprezou o Cristo, a representação de Cristo. Só que mesmo assim Deus tem misericórdia. Eu falei, Adão não morreu naquele dia, mas ele come do fruto. E Deus fala, você comeu? Agora você vai embora do meu jardim. Parece punição, não parece? Parece castigo, não parece? Agora que você comeu, você vai embora do meu jardim. Não quero mais saber de você. Não foi assim. Lê o texto comigo, versículo 22. Agora que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal, não se deve permitir, pois, que ele tome também do fruto da árvore da vida e come e vive eternamente. Por quê? Quem come desse fruto, pecado. Quem come desse, vida eterna. Se eu como dos dois, vida eterna no pecado. Pasmem vocês. O que você achava castigo, Deus tirar o homem do jardim, foi misericórdia. Você já estragou demais, Adão. Mas eu vou te tirar daí, por graça e misericórdia, para você não piorar as coisas. Para você não selar um erro momentâneo com carimbo eterno. Um erro temporal com carimbo eterno. Foi livramento. Sacode quem está do seu lado e fala, foi livramento, irmão. Foi livramento. Olha o amor de Deus. Então quando Deus expulsa o homem, não é do fundo de sua ira, mas é do fundo de seu amor. Alguém aqui é grato por esse amor? O texto continua, versículo 23, o finalzinho do 22, para que ele não coma da árvore da vida e viva para sempre. 23, por isso, veja, a Bíblia já está explicando que não foi para punir, mas foi por isso. Foi para ele não viver eternamente em pecado, que o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden. 24, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. Você aprendeu na escola dominical que o anjo guardava o jardim, mas na verdade ele guardava a árvore. Significa que a partir de agora, ninguém reconheceria quem era o Cristo. E durante todo o Antigo Testamento, por várias vezes, imagens de quem seria o Cristo, símbolos, aparecem, mas ninguém percebe. Cristo era a árvore da vida. Cristo também era a arca, por assim dizer, é modo de dizer, simbolizado na arca de Noé. Dentro dele a vida, fora dele a morte. Quer ver um outro exemplo? A Bíblia chama Jesus de a rocha eterna, certo? Quando Moisés fere aquela rocha no deserto para que dela saísse água, e depois Deus proíbe Moisés de entrar na terra prometida, e alguém diz, Deus
Só porque o cara bateu numa pedra, ele não vai entrar na terra prometida? Não era só uma pedra. Quem é a rocha eterna? Quem é esse que na cruz do Calvário teve seu lado transpassado e de seu lado jorrou água? Cristo. Cristo é a rocha que nos dá de beber. Por isso que quando Moisés, aí que você tem que entender que a mente de Deus é eterna, não é temporal. Quando Moisés fere a rocha, Deus o vê ferindo o filho e diz: pela sua desobediência você não entra na terra prometida. A rocha seria ferida, nossa rocha foi ferida em nosso lugar. Esse anjo, esse querubim, então, é um exemplo, tá? É uma figuração. É como se ele ocultasse Cristo, até que Cristo fosse revelado. Quando Jesus veio, ele explicou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém veio ao Pai, a não ser por mim. Em nome de Jesus. Pode sentar, meninos, de novo. Alguém queria aplaudir os meninos aí? Pode aplaudir os meninos então, gente. Eu vi ali. É o pessoal da sua célula, né? Tua esposa que estava aplaudindo, né, Rossi? Deve ser. Então, gente, parece que estamos com o nosso problema de pecado resolvido. Afinal de contas, Jesus pagou e me tornou Deus propício. Só que tem um problema. Vamos de novo? Vamos. Deus está de costa, Jesus paga, Deus se torna propício. Eu aceitei o homem de novo na minha comunhão. E se ele chegar para mim... Empresta o dinheiro de novo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa... Porque a relação de confiança que tínhamos foi quebrada. Quer dizer, eu aceito ele de volta, mas eu sei que por mais que eu tenha aceitado ele de volta, ele ainda não é justo. Alguém aqui tem um amigo, fica aí, que você sabe os limites desse amigo? Tipo assim, ele é meu amigo, mas eu não posso botar um dinheiro na mão dele. Ele é meu amigo, mas eu não posso emprestar uma roupa para ele. Ele é meu amigo, mas eu não posso contar nada para ele, porque ele é fofoqueiro, mas é meu amigo. Ele é meu amigo. É ali que o anjo está, né? O anjo passou ali, Então, não adianta pagar o pecado e se tornar propício se esse homem não é transformado, se ele não é coberto da justiça de Deus. Anota, essa é a doutrina da justificação. E essa, o sangue dos animais jamais pôde fazer por Israel. Por isso que todo ano Israel tinha que sacrificar. Porque todo ano, apesar de receberem perdão e misericórdia, eles voltavam a cometer o mesmo pecado, porque não haviam sido transformados. E a doutrina da justificação é maravilhosa. É como, eu vou dar mais um exemplo, senta aqui, vou dar mais um. Estou lembrando dos velhos tempos que eu dava muito exemplo, lembra disso? Vou te explicar uma outra doutrina, antes de falar de justificação, porque aí eu vou amarrar tudo. A doutrina da redenção, que é quando Jesus te compra. Você é escravo do pecado. Jesus te comprou do pecado. Agora, vamos trabalhar na analogia da escravidão. Se eu compro um escravo de outro senhor, esse escravo passa a ser meu. Foi para ser propriedade que Jesus te chamou? Não, foi para ser livre. Em Gálatas a Bíblia diz: para a liberdade ele nos libertou. Então, de acordo com a palavra, Jesus nos compra, mas imediatamente nos, me ajuda, igreja, nos liberta. E diz: olha, eu te comprei, por direito você é meu, mas eu não quero te escravizar, pode ir embora. Ele entendeu? Ele entendeu. Pode ir embora se é isso que você quer. Na cultura de Israel existia um negócio chamado Ano do Jubileu. Quem gosta de pregar muito sobre isso é o Johnny, ele sempre fala. A cada 7 ciclos de 7 anos, é isso, Johnny? A cada 7 ciclos de 7 anos, o povo de Israel tinha uma ordenança de Deus que ele deveria livrar seus escravos. Aliás, diga-se de passagem, essa é uma prova muito bonita de que a servidão bíblica nada tem a ver com a escravidão colonizadora que a gente conhece, a escravidão europeia sobre os povos, etc. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto que havia uma ordem de que de tanto em tanto tempo se libertassem todos os servos, os escravos. Só que o texto diz: vai embora. Que se algum servo amasse muito o seu senhor,
De novo, fica provado que essa escravidão é diferente, porque no modelo colonizador, quem amaria o seu senhor? Que loucura, né? Se ele amasse o seu senhor e dissesse: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. E eu não quero deixar de ser seu escravo. Eu não quero deixar de ser o seu escravo. O Senhor o levaria no templo, furaria as orelhas desse escravo e colocaria uma marca. E essa marca simbolizaria que de agora em diante, ele não é mais escravo por imposição, ele é escravo de amor. É isso que Jesus fez por você. Te comprou do império das trevas, ele podia ter exigido sua servidão, mas ele te liberta e diz: você pode ser meu, se você quiser. Bonitão demais. Jesus é bonito demais, hein, gente? Me ajuda aqui. Jesus é lindo demais, sim ou não? Ele te compra com preço de sangue, e ao invés de te possuir, ele diz: não, se quiser pode ir embora. Quem aqui é escravo de amor? Não por imposição, mas porque você ama seu Senhor. Tira um minutinho para falar para Ele o quanto você o ama. Fala para Ele: Jesus, eu não quero me ver livre de você, nem aqui, nem nunca. Eu não quero nunca estar livre de Ti. Me deixa ser Teu escravo todos os dias da minha vida, porque ser Teu escravo é a maior expressão de liberdade que eu já vou usufruir na minha vida toda. Vamos dar um aplauso bem forte àquele que nos libertou. Aleluia! Meu Deus! Jesus. Agora uma coisa que você precisa entender, eu estou partindo para o fim da minha palavra. Se Deus quiser, quem é que foi edificado por essa palavra hoje? Semana que vem eu continuo, mas deixa eu falar da última doutrina de todas. A justificação, me dá um minutinho. O que você precisa entender é que a dívida que Jesus pagou, Jesus não pagou essa dívida para o diabo. A dívida que tínhamos era contra Deus. Jesus pagou com Deus essa dívida. Outra coisa que você precisa entender é que a queda de Adão, aliás, a cruz de Cristo, não foi um improviso, não foi um remendo por causa do erro de Adão. Não foi assim: Adão pecou e Deus: não acredito, Jesus, agora, né, você vai ter que ir lá e morrer. Não foi assim. De acordo com a palavra, a Trindade se reuniu. Como que diz a Bíblia? Façamos o homem à nossa imagem. A Trindade se reuniu. Vamos criar alguém que, diferente dos anjos, seja capaz de se relacionar com a gente. Para isso, eles têm que ser na nossa imagem, porque a gente só se relaciona com quem é da mesma espécie, sabe? Leão com leão, águia com águia, galinha com galinha, cachorro com cachorro. Quem tem a imagem divina se relaciona com o divino. Então vamos criar? Show. Mas peraí. Temos duas opções. Se criarmos um ser robótico que só possa nos amar, não teremos relacionamento de verdade. Porque afinal de contas ele não tem escolha. Não, né? Não. Então vamos criar um homem que vai ter liberdade de não nos amar se ele quiser. Mas aí, qualquer ser que criemos com essa liberdade acabará se virando contra nós. E se ele se virar contra nós, vou derramar minha ira sobre ele, ele será aniquilado e vai deixar de existir. Então é melhor nem criar. A não ser, acho que o Pai e o Espírito Santo olharam para o Filho, a não ser que já providenciemos o meio pelo qual eles serão restaurados quando caírem. Cristo. Eles vão cair, não é dúvida. Não é se cair, é quando. Eles vão cair. Quando caírem, eles podem contar com teu sangue para redimi-los? Está definido que Cristo morre nessa história? Então tá. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A cruz vem antes do Éden. Se você tem uma Bíblia cronológica na sua casa, o certo não está. Mas o certo seria que o primeiro versículo dela fosse: está consumado. Aí sim, a terra era sem forma e vazia, criou Deus os céus e a terra. Porque a primeira... Pastor,
Isso é estranho. Será que isso está na Bíblia? Apocalipse 13, versículo 8. Quando o texto fala da besta, do anticristo, o texto diz: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, o livro do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. As outras versões dizem desde a eternidade. Peraí, pastor, mas Jesus não morreu há 2000 anos atrás? Aqui na terra sim, mas na eternidade o Cordeiro já tinha sido provisto, provisionado, provido por Deus. Lembra quando Abraão fala: Deus proverá para si o Cordeiro? Deus já havia provido o Cordeiro. A queda não foi um imprevisto, o Cordeiro já estava provido. Já tinha um cordeiro preparado. A história que eu acabei de dar de exemplo, para quem é novo na fé e não conhece, um dia Deus pede para Abraão: Abraão, sacrifica seu único filho. Quando Abraão chega lá para sacrificar, Deus fala: não precisa, porque agora eu já conheço o seu coração, você estava disposto a fazê-lo. Deus nunca pediu sacrifício humano na Bíblia, esquece isso, é outra heresia. Mas ele queria conhecer o coração de Abraão. Quando Abraão e Isaac estavam subindo um monte para sacrificar Isaac falou, porque Isaac não sabia. Isaac perguntou: ô pai, eu estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo e estou vendo a lenha, cadê o cordeiro? E Abraão fala: Deus providenciará para si mesmo o cordeiro. Quando Abraão chega lá em cima e que ele quase mata o filho, Deus fala: não. Deus manda ele olhar para o lado, e quando ele olha, já tinha um cordeiro lá, preso nos arbustos. Quando que Deus botou aquele cordeiro lá? Antes de Abraão subir no monte. O cordeiro já havia sido morto, ou melhor, entregue nesse caso, no caso do exemplo, já havia sido entregue antes que Abraão entregasse seu filho. Quer uma curiosidade? O lugar geográfico onde Abraão entrega seu filho é o mesmo lugar geográfico onde Jesus morreu na cruz do Calvário. O cordeiro já estava preparado. Seus erros e pecados não pegam Deus de surpresa. Deus não se frustra com você, porque Ele já sabia. O cordeiro já estava lá. O cordeiro estava lá desde sempre, já estava pronto. Pastor, eu já vou fechar. Me mostra na Bíblia de um jeito melhor essa tal doutrina da justificação, porque eu entendi que expiação é pagar pelo pecado, propiciação é tornar Deus propício, mas justificação é revestir o homem com a justiça de Cristo. Quer dizer que quando Deus olha para você, Ele vê a Cristo. Te mostro na Bíblia, te mostro. O filho de Abraão, Isaac, cresce, se torna um homem e tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Quando Isaac já estava velho, Isaac desejou abençoar seu filho, e naquela época o costume era abençoar só o filho mais velho, era o primogênito, ele que herdaria a riqueza da família. Só que Isaac não sabia é que alguns anos antes, Esaú, o filho mais velho, estava com fome e chegou para Jacó e falou assim: Jacó, me dá um pouco da comida que está aí. Jacó falou: só se você me der o seu direito de primogênito. Esaú falou: ah, esse troço não me serve de nada, toma, me dá comida. Ele não sabia, mas ali ele estava trocando o futuro dele. Cuidado com essas trocas que Satanás te propõe, às vezes estão trocando o seu destino. E aí, quando Isaac está pronto para abençoar seu filho mais velho, a Bíblia diz que ele era tão velho que ele já estava cego. A mãe dos garotos, que preferia Jacó, falou: Jacó, seu irmão Esaú está indo fazer uma caça, porque seu pai disse que depois que ele comer da comida, ele vai abençoar Esaú. Corre na frente e pega a bênção do seu irmão. Jacó era o filho indigno, porque ele era o segundo. Esaú era o filho digno. Então Jacó entra como filho indigno, e o texto diz que ele coloca a roupa do seu irmão Esaú, coloca também pele de cabritos sobre seus braços, porque a Bíblia diz que Esaú era muito peludo. Eu sempre faço essa brincadeira, porque assim, que tipo de peludo você tem que ser para colocar a pele de um carneiro e a pessoa dizer: nossa, é Esaú. Tony Ramos é fichinha perto de Esaú. Pensa, Esaú era um lobisomem. Ele coloca a roupa de Esaú e coloca a pele do cabrito. Quando ele entra,
Quem está aí? Jacó responde: sou eu, Esaú. Isaac fala: não, essa voz é de Jacó. Não, papai, sou eu, Esaú. Então chega perto de mim. Quando Jacó chega, eu acho que ele devia estar tremendo de medo. O pai abraça Jacó e sente o cheiro de Esaú. E ele fala: estranho, a voz é de Jacó, mas o cheiro e o toque é do meu filho Esaú. A Bíblia diz que depois dele comer o prato, ele abençoa então Jacó, o filho indigno, no lugar do filho digno. Veja se essa não é a história da justificação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando nós entramos, você agora é Deus, você agora é o Pai. Quando nós entramos diante do Pai, trêmulos de medo, porque estamos prestes a pedir a Ele algo que a gente não merece receber, porque somos o filho indigno. Cristo é o filho digno. Só que nós, vestidos de roupas brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, não mais com pele de cabrito, mas com pele de cordeiro nos cobrindo, humildemente chegando à presença dEle, Pai. E o Pai pergunta: quem está aí? É o Rafael. E ele diz: não parece ser, porque esse cheiro é do meu filho Jesus. E ele, diferente de Isaac, que estava cego porque era velho, Deus se faz cego aos nossos pecados e transgressões. E quando a gente se aproxima dele, trêmulos, dizendo: Pai, eu quero te pedir uma coisa. Pode falar, meu filho. Eu quero ser liberto. Eu quero ser liberto disso. Eu quero ser transformado. Eu quero ser regenerado. Eu quero ser salvo. Quando pedimos algo que a gente não merecia receber, Ele nos abraça e diz: claro, meu filho, você é o filho perfeito. Não, Senhor, não sou, eu sou o Rafael. Não, eu vejo Cristo, eu vejo Cristo. A justiça de Cristo foi imputada a você, de maneira que aquilo que você não era digno, Jesus era digno de receber por você. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Esse Evangelho de Cristo Jesus. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois Ele é poder para salvar. Talvez tenha passado desapercebido na sua mente o que é o Evangelho de Cristo. Por isso essa pregação de hoje. Você não apenas foi expiado, não apenas foi propiciado, mas você foi vestido, você foi justificado. Quão gloriosa salvação, sim ou não? Meu Deus do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. É diante dessa verdade da cruz que essas mentiras parecem. Você fala: meu Deus, era bobeira isso, né? Era bobeira. Era lorota, era conversa fiada. Jesus morreu no meu e no seu lugar, não para te imputar uma dívida, mas para te imputar a justiça de Deus. Quando João tem a visão do Apocalipse, Apocalipse 5, versículo 6. Obrigado, meninos. E depois eu vi um cordeiro. Pode colocar no telão, Apocalipse 5, versículo 6. Eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono.
cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. Ele se aproximou, recebeu em sua mão um livro, a mão direita o livro daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. 9, Apocalipse 5, 9. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhares, milhões e milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois de todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar e tudo que neles há, diziam: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o poder para sempre. Amém. De novo, levou sobre si, levou, levanta suas mãos, pecado e dor, venceu a morte. Vamos lá. O amor assim, o mundo não. Com as suas mãos o mais alto que você pode, no altar. Seja sempre exaltado, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Tu és, você está pronto? Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso, não há nada, não há nada, não. A cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo.
foi liberto pela cruz de Cristo. A expiação, propiciação e justificação nos foi concedida nele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, meu Deus. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei